Sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, segundo livro dos Reis, perdão, 2 Reis 18, verso 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou, agora leia comigo, depois o despedaçou, a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Agora vamos para o capítulo 20, só a parte A do versículo. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Curve sua cabeça. Espírito Santo de Deus, temos uma expectativa de te ouvir. Não é apenas uma informação, mas pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, Pai. Esta palavra tem endereço, essa palavra tem poder para mudar a minha realidade, para mudar os meus pensamentos, meu ânimo. E eu te peço pelo poder do nome que há em Jesus Cristo, fala comigo, Senhor. Fala com o teu povo. Todos os opressores, espíritos malignos que tentam nesse momento roubar a nossa atenção, confundir a nossa cabeça, quebrar o raciocínio, para que estejamos surdos à tua voz. Nós agora repreendemos o mal e declaramos que estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Talvez um dos personagens mais pregados da história seja Moisés. Você lembra de Moisés? Moisés foi o grande libertador do povo que ficou cativo no Egito por 400 anos. E nessa peregrinação no deserto, o povo hebreu via os milagres de Deus, mas era um povo que constantemente, quando estava cansado, reclamava demais. E, apenas para contextualizar você, em Números capítulo 21, versículo 4, o povo reclamou. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, e o povo, porém, ficou o quê? Impaciente. Eles eram muito pele finas. Ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto, blá 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 blá, não há pão, blá 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 blá, não há água, blá 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 blá, estamos fartos desta comida miserável. Eles eram escravos no Egito, mas agora, porque estão passando por um momento ruim, estão vomitando toda a sua amargura. Então o Senhor fez o quê? Tá bom, vocês estão reclamando de mim. Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Então vocês estão reclamando de mim, estão reclamando do que eu estou fazendo, então tá bom, eu vou mandar uma praga então. Talvez vocês estejam com saudade das pragas. A Bíblia diz que eles começam a reclamar e Deus permite um caos. A reclamação é a porta de entrada do caos. Se a tua vida está ruim, reclame que ela vai ficar muito pior. Deus manda serpentes. E as serpentes começam a entrar nas tendas, morder as pessoas, gente morrendo, famílias em desespero, uma praga que simbolizava o juízo de Deus diante de um povo ingrato. Deus não estava punindo alguém por nada. A ingratidão atrai punição. E o que é interessante é que o povo reclama de Moisés e de Deus. Aí na hora que Deus manda as serpentes e o povo começa a morrer, na tenda de quem que eles vão bater pedindo ajuda? Na tenda do Moisés. Não é impressionante isso? Eles reclamam de Moisés, dizendo que Moisés é um péssimo líder, que Deus não fala com Moisés, mas na hora do desespero, até os arrogantes reconhecem quem carrega a glória. Até os soberbos sabem que na hora do aperto, quem é de Deus e quem não é. Fica tranquilo, que vão saber reconhecer o que você carrega.
E aí, lá em Números capítulo 21, versículos 7 ao 9, o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Olha como foi bom a serpente, não é? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse para Moisés: façamos uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para aquela serpente, vai fazer o quê? Vai viver. E Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou em um poste. E quando alguém era mordido por alguma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então Deus dá uma ordem estranha. Deus diz: ok, eu mandei um juízo, as serpentes estão mordendo vocês porque vocês são ingratos. E aí Moisés ora porque o povo está pedindo ajuda. E Deus diz: construam uma serpente. Essa é uma ordem única. Deus nunca mais vai pedir isso. E a serpente tinha um único objetivo: quem fosse picado por uma cobra, olharia para aquela serpente de bronze, e aquela serpente de bronze curaria a pessoa do veneno da cobra. É uma cura extraordinária, mas uma cura inusitada. Deus não estava dizendo que aquela serpente iria curá-los para sempre, mas naquele momento, naquela fase, diante daquele problema, Deus deu uma ordem: construam uma serpente, coloquem num poste, e quem for picado pela cobra, olhe para a serpente de bronze e vai ser curado. É uma resposta momentânea para um problema emergencial. Não é uma regra, é uma exceção. Só que qual foi o problema? As serpentes morreram, os problemas com as serpentes passaram, e aquela serpente de bronze, feita por Moisés para cumprir uma cura de um período da vida, de um momento só, aquela serpente continuou sendo um amuleto para o povo. Aquela serpente continuou sendo algo que eles guardaram, e ela se transformou em um ídolo. Eles não desfizeram da serpente quando aquela fase passou. Sim, a serpente foi importante para um período, mas o período passou e eles guardaram a serpente. E eles começaram a cultuar a serpente. Não havia mais cobras, não havia mais ninguém sendo picado por cobras, mas eles continuavam idolatrando a serpente. E séculos depois, muitos séculos depois, nos dias do rei Ezequias, que eu li para você, o primeiro texto que lemos, a serpente ainda era venerada. Muitos séculos depois. O que foi um remédio para uma estação, o que foi um escape de Deus para um momento, se tornou numa fonte de sobrevivência. Aquilo que era para ajudar numa temporada, num mês, se transformou numa mandinga, em algo que as pessoas nutriam. E aí tinha gente se ajoelhando diante dela, gente acendendo incenso diante da serpente. Passaram-se muitos anos. Moisés morreu, Josué assumiu, entraram na terra prometida. Veio o primeiro rei, Saul, Davi, agora o reinado de Ezequias, e a serpente continua lá. A serpente continua lá, até Ezequias. Porque há uma unção que Deus derrama sobre pessoas que se levantam e dizem: na minha história, isso acaba hoje. Eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia diz, até Ezequias. Quando Ezequias sobe ao trono, quando ele tem o poder e a autoridade sobre uma nação, ele olha para aquela serpente, que tem passado de mão em mão, que tem sido adorado por pais, filhos e netos, culto sendo feito a ela, e Ezequias diz, acabou. Na minha geração, essa serpente acaba. Na minha geração, essa serpente morre. Na minha geração, essa serpente não vai ser reformada, polida, restaurada, pintada. Na minha geração, essa serpente será completamente destruída. Ele se levanta para destruir
Ezequias foi esse homem. Ezequias foi esse homem que ele não só arrancou os ídolos dos montes e os debaixo das árvores, mas ele restaurou o culto, ele restaurou a adoração, ele confrontou um sistema religioso. Ele olhou para um povo que tinha uma facilidade muito grande de se apegar a ídolos e dizer: acabou. Ele não reformou, ele não maquiou, ele destruiu. E nós temos que fazer essa reflexão hoje, porque sim, existem métodos, existem coisas que Deus pode, por uma necessidade minha, usar alguém, usar uma pessoa, usar um óleo ungido, usar uma oração no monte, usar um profeta. Deus pode usar uma amiga minha no trabalho, um amigo. Deus pode usar um preletor de longe, que numa época da minha vida, eu olhei e me ajudou. Só que ao invés de seguir em frente, aquilo que foi resposta de Deus para a minha vida em um período, eu guardei, eu enfiei na mala, eu enfiei na gaveta. Passou a ser o meu amuleto, passou a ser o lugar onde eu procuro, porque quem tem fé de verdade não guarda o que Deus mandou largar. Quem tem fé de verdade não endeusa coisas que Deus usou numa temporada. Eu não estou preocupado em manter o que Deus fez, eu estou animado com aquilo que Deus ainda não fez e vai fazer. Eu não estou preocupado em manter museus. Eu não quero transformar minha vida espiritual. Ali a serpente de bronze que foi de Moisés. Gente, nós estamos falando de uma serpente que sobreviveu quase 1000 anos, séculos e séculos e séculos, quando na verdade quem tem aliança com Deus não vive de amuletos, não vive, muito pelo contrário. Nós temos uma expectativa santa de fazer coisas novas, de orar de forma nova, de crer de forma nova, e não de levantar altares para avivamentos. Agora pense comigo, a serpente, quando Deus mandou Moisés fazer lá no deserto, qual era a finalidade da serpente? Qual era? Cura, não era? Quem fosse picado pelo veneno de uma cobra, que olhasse para a serpente de bronze, era imediatamente curado. Israel acreditava que mesmo não tendo mais serpentes físicas mordendo eles, aquele lugar que um dia os curou, continuaria curando eles. Eles acreditavam que ainda podia vir milagre, dinheiro, resposta e cura. Mas quando Ezequias sobe ao trono, Ezequias diz: acabou a palhaçada, acabou o culto para essa serpente, acabou o culto, o incenso, a oração para essa serpente. Porque toda vez que você rompe com aquilo que as pessoas ainda chamam de sagrado, mesmo só sendo uma tradição morta, tem gente que vai olhar para você e dizer: mas para que destruir? É tão bom, que mal que está fazendo. Nossa, que mal, no passado foi tão importante, para de ser ruim. Para que eu vou jogar isso fora? Essa foto fora, essa imagem de escultura fora, essa correntinha fora, esse guia fora. Qual o problema? No passado isso aqui me deu sorte, no passado isso aqui me fez bem, por que destruir? Vai que um dia eu ainda vou precisar. Eu virei crente, mas eu ainda guardo coisas, roupas da minha outra religião, porque vai que um dia eu precise bater um tambor de novo. Vai que um dia eu precise, vai que dependendo da doença, eu vou orar para todos os santos, eu vou clamar para todos os santos. Mas quem confia plenamente no Deus vivo, não faz aliança com ídolos antigos. Quem confia no Deus que está vivo, escuta, Deus está vivo. Se Deus está vivo, eu não preciso de cacareco, eu não preciso de amuleto, porque eu posso falar com Ele agora, eu posso falar com Ele agora, eu posso falar com Ele agora. Eu não sei para que eu estou pregando, mas vai esvaziar as gavetas. Eu não sei para que eu estou pregando, mas vai limpar essa carteira de trevo de 4 folhas, de arruda, porque quem sabe o que atravessou,
Quem sabe o que sobreviveu, não fica guardando nada do que foi. Se você não pretende recuar, meu irmão, se você não pretende recuar, por que você está guardando coisas que estão atrás de você? Se você entende que Jesus é um caminho sem volta, por que você ainda guarda coisas que remetem a lugares que você não deseja voltar? A serpente de bronze, ela foi importante para uma época, para um período, para uma fase, para um momento. Acabou, joga fora. Acabou, já era. E se hoje você sabe quem é o teu Deus, então se posicione. Para de reformar o que você tem que quebrar. Pare de pintar, polir o que tem que ir para o lixo. Destrói o que tem que ser destruído. Quebra, rompe, queima o ídolo. Porque quando você queima o ídolo, você se conecta com a glória. Quando você joga a serpente de bronze no lixo, você entende que o céu está aberto para você. Quando você joga a serpente, eu não sei o que é a serpente de bronze para você. Talvez é uma pessoa que não faz nenhum sentido na sua vida hoje, mas você tem ela como carta na manga, dizendo: se tudo é errado, é ali que eu corro. Talvez é uma porta de alguma oportunidade, que você diz: olha, eu não posso romper totalmente, porque eu não sei o dia de amanhã, vai que eu precise ainda. Você não pode trabalhar com plano B. Só tem um plano: meu Deus está vivo. Só tem um plano: meu Deus é fiel. Só tem um plano: de onde Deus me tirou eu não volto mais. Só tem um plano: eu vou romper com o ídolo para viver a glória de Deus. E existe algo poderoso aqui. Poderoso. Porque quebrar a serpente de bronze para Ezequias é ser antipopular. Ele é um rei. Certamente as pessoas elas não vão concordar com isso. E aí está um grande segredo: a quem você quer agradar. De verdade, sabe, a gente fala muito sobre Deus. A gente fala muito sobre Deus, mas temos os nossos amuletos, as nossas mandingas, as nossas macumbas, as nossas manias, os nossos rituais. Quase não oramos, mas temos os nossos jeitos de ficar bem do nossa maneira. E sabe o que é mais interessante? Quando Ezequias ele quebra o ídolo, quando Ezequias destrói a serpente de bronze, e aqui vem a parte mais intensa dessa história, porque a serpente de bronze, quem orava por ela, ou quem orava diante dela, tinha uma expectativa. Qual era? Ficar curado. E Ezequias, quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise no casamento. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise financeira. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele não tem uma crise política. Quando ele quebra a serpente de bronze, ele fica doente. Não é interessante alguém que se levanta para quebrar um ídolo que todo mundo diz: ele cura, ele cura. E quando ele quebra o ídolo, ele que quebrou o ídolo fica doente com uma doença terminal. A área que Ezequias foi tocado foi na saúde. Quando ele quebra e destrói a serpente de bronze, que é a serpente que todo mundo diz, ela cura, é no corpo. É no corpo que Ezequias é tocado. Eu pergunto para você: coincidência? Claro que não. Claro que não. Porque Deus está mostrando que a área que você mais lutou é a área que você mais vai ser testado. A área que você mais guerreou, a área que você mais enfrentou, é a área que mais você vai enfrentar desafios. A área que você mais pregou contra. Os demônios que você mais enfrentou são os demônios que mais vão se levantar contra você para te atacar. Ezequias está dizendo: eu não creio que essa serpente cura, eu não creio que essa serpente de bronze cura, eu vou quebrá-la. E quando ele quebra, ele fica doente. E com certeza as pessoas vão dizer: está vendo?
Tá vendo? Se você não tivesse quebrado a serpente, você poderia orar a ela. Se você não tivesse quebrado a serpente, você agora talvez não estaria tão doente. E a doença que vai para Ezequias não é uma doença qualquer, é uma doença de morte. Porque a ponte que você queimou vai ser o tema do julgamento daqueles que te cercam. As decisões que você toma para trazer santidade, algumas vezes você fala assim: não, eu vou ser um dizimista fiel na casa do Senhor. E parece que logo depois de você tomar uma decisão de ser um dizimista, você fica desempregado. Não, eu vou ter uma vida de santidade a Deus, eu não vou fazer coisa errada. E aí você é testado de todas as formas, e parece que aquilo que você mais combate é aquilo que te ataca. Porque é assim no mundo espiritual, é assim. Parece que aquilo que você mais odeia é aquilo que te persegue, aquilo que mais te deixa indignado, é aquilo que mais te atrapalha, e aquilo que mais vai contra você. E aí vai ter gente do teu lado dizendo: era melhor ter deixado a serpente lá, era melhor não ter se envolvido com a serpente. Mas escuta, Ezequias não voltou atrás, e você não pode voltar atrás. Mesmo doente, mesmo à beira da morte, ele não reconstruiu a serpente, ele destruiu do jeito que Deus mandou destruir. Eu não sei que tipo de pressão você está vivendo. O diabo está dizendo: reconstrua, faça de novo, volte lá. Diga para todo mundo que você está arrependido de servir a Deus. Diga para todo mundo que servir a Deus é uma bobagem, porque se você servisse a Deus, você não ficaria doente. Se Deus realmente te amasse, reconstrua a serpente. Mas Deus está levantando uma geração de Ezequias que vai dizer: eu posso estar doente, mas eu não vou reconstruir o que Deus mandou destruir. Eu não vou reconstruir o ídolo, eu não vou reconstruir o vício, eu não vou reconstruir a maldade, eu não vou reconstruir o medo, eu não vou reconstruir a tirania das pessoas, eu não vou reconstruir o pavor, eu não vou reconstruir a dependência de medicamentos, eu não vou mais fazer de pessoas fonte, eu não vou reacender incenso para coisas antigas, eu não vou. A doença de Ezequias é uma doença avassaladora. O próprio profeta Isaías vai até ele e diz para ele: olha, o Ezequias, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagine os corredores dizendo: que rei tolo. E olha que talvez alguns até disseram: isso foi porque ele quebrou a serpente. Ele esqueceu que essa serpente, quem fez foi Moisés. Tem muitas coisas que você herdou, que vieram de muita gente atrás de você. Tradições, manias, coisas que vieram dos teus avós, dos teus bisavós. E são serpentes idolatradas na tua casa, sabe? Manias. Mas se Deus está te dando um lugar de autoridade, chega a hora de você começar a mudar o destino das coisas. Se Deus está te dando voz ativa, se a casa que você mora é sua, se você já foi emancipado pelos seus pais, está na hora de você começar a dar um novo destino para a tua geração e para os teus filhos. Está na hora de você começar a dizer: a serpente, de Moisés, ela acabou ontem, porque a partir de agora eu vou quebrá-la. E eu vou pagar o preço que for, mas os meus filhos, os meus netos não terão essa serpente como culto. A Bíblia diz que o Ezequias está morrendo. E no capítulo 20 de 2 Reis, capítulo 2, o que Ezequias fez? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o começo da oração dele foi: lembra-te. Lembra-te. Lembra-te de como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Deus ouviu um homem que quebrou uma serpente e pagou um preço na área que ele mais lutou contra. E ele disse:
Lembra-te, Senhor, de mim. Lembra-te das minhas escolhas. E sabe o que é o mais lindo? Deus se lembrou. Deus se lembrou de um homem que rasgou o ídolo. Deus se lembrou de um homem que destruiu a serpente. E quando o profeta Isaías saiu do quarto de Ezequias, depois de dar a notícia que ele iria morrer daquela doença, mas Ezequias virou o rosto para a parede. Ele não se rendeu a reconstruir o que se passou, porque Deus não tem compromisso com quem retrocede. Só frouxos, covardes retrocedem. Ezequias olha para a parede e diz: Senhor, lembra daquele dia que eu tomei uma decisão e todo mundo zombou de mim. Lembra que para manter a minha fidelidade a Ti, Senhor, eu fui desprezado por muitos. Lembra. O que é que Deus tem para se lembrar de nós, meus irmãos? Se hoje você estiver sofrendo, se nós virarmos o rosto para a parede, o que é que Deus vai se lembrar? Que eu desisti do Little Play? O que é que Deus vai se lembrar? Que eu não consigo ser fiel a Deus quando estou tentado? O que é que Deus vai se lembrar? Que qualquer cara feia, qualquer pessoa que fala mal de mim, já é motivo para eu jogar tudo para o alto? O que é que Deus vai se lembrar? Que eu só consigo servir a Ele um pouquinho de tempo, porque logo eu me canso e jogo tudo para o alto? Não, Ezequias está dizendo: eu era minoria, eu não tinha ninguém do meu lado dizendo: vai lá, eu estou com você. Mas eu tinha uma palavra: eu vou acabar com essa patifaria, eu vou acabar com esses ídolos. Lembra-te de mim, Senhor. E eu quero declarar que uma unção descerá sobre você. Há uma história para ser mudada, há uma história na tua casa, na tua família. Olha aqui, ó, 2 Reis capítulo 20, versículo 4. E antes de Isaías deixar o pátio, porque o meu Deus é o Deus do agora. O meu Deus é o Deus do agora. Antes de Isaías deu o recado. Qual foi o recado? Ezequias, você vai morrer. Tchau, você vai morrer. Tchau. Ele virou o rosto para a parede e falou: lembra, Senhor, lembra. Deus já mandou o WhatsApp lá para Isaías: volta, Isaías. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu o curarei, e daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Levanta a mão para cá. Deus manda dizer: não reforme, destrua. Não reforme, destrua. Destrua os ídolos. Destrua aquilo que te enfraquece. Não tenha medo. Deus se lembrou de um homem que não temeu perder o apoio do povo. Deus se lembrou de um homem que confiou nele, mesmo quando todo mundo dizia: é loucura, é loucura. E eu vim aqui hoje para dizer: Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Deus vai honrar cada ídolo que você destruir. Cada ídolo que você destruir, Deus vai honrar. Deus vai honrar por confiar nele cada aliança tóxica que você romper. Deus vai honrar cada ponte que você queimar, dizer: eu nunca mais ponho meus pés ali. Mas eu tenho medo. Eu nunca mais ponho os meus pés ali. Aquilo ali é um ídolo. Aquilo ali me escraviza. Ah, mas no passado Deus usou. Deus tem outras coisas para fazer. Joga esse cacareco fora. Derrube os altares estranhos, as orações estranhas. Teu Deus não é Deus de escuridão. Teu Deus é um Deus de luz. Teu Deus não é o Deus de confusão. Teu Deus não é o Deus de coisa errada. Teu Deus não é o Deus de cambalacho. Teu Deus é um Deus de clareza, coisa limpa. Teu Deus é um Deus de vida e vida em abundância. Mas pastor, como que eu vou fazer? Quebra a serpente de bronze hoje. E se você quebrar a serpente e vier um golpe, fica firme. Escuta aqui. Se posicionou,
e veio um golpe. Fica firme, porque Deus vai ver a tua coragem. Deus vai ver o teu zelo e vai provar para todo mundo que ainda é Ele que cura, não é a serpente. Ainda é Ele que transforma, não é a serpente. Deus vai honrar cada amuleto que você jogar fora. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda dizer: não volte atrás. Eu não negocio a minha presença. Eu sou teu Deus. Jogue amuletos fora. Seja o Ezequias desta geração. Seja o Ezequias deste tempo. Pare de idolatrar lugares, idolatrar pessoas, idolatrar patrão, idolatrar fornecedor, idolatrar pastor, idolatrar igreja. Não, pegue a serpente. Ah, pastor Diego, o fulano me ajudou porque foi Deus que permitiu. O fulano passa e Deus permanece. A igreja passa e Deus permanece. O pastor passa e Deus permanece. Deus vai honrar. Fala comigo: Deus vai me honrar. Se eu destruir os ídolos, Deus vai honrar. Você que tem imagem de escultura na tua casa, Deus vai honrar você quando você quebrá-las. Não adianta você vir à igreja e confessar, porque a minha Bíblia diz: não fará para ti ídolos. Jogue-as fora. Deus vai honrar cada simpatia que você parar de fazer. Tem crente que ainda faz simpatia. Levanta com o pé direito. Tem crente que ainda faz simpatia. Tem crente que ainda é esotérico. Lê o signo, horóscopo. Deus vai honrar quando você parar de dizer: eu vou renunciar a isso. Eu não quero saber disso. Pactos antigos. Ah, pastor, eu não posso ser crente porque minha avó me contou uma história que quando eu era criança a benzedeira vai ter que benzer outro, porque você está lavado no sangue de Jesus. Eu não vou manter ídolo porque minha mãe, meu pai, meu avô. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Deus vai honrar você quando você quebrar tradições espirituais da tua família. Ah, porque meu avô era espírita, minha avó era isso, o meu bisavô era ateu. Ezequias não estava nem aí. Quem é o rei? Sou eu? Pois quebra agora. Quebra a serpente. Ah, mas o que vão dizer? O que vão dizer não é problema meu. Quebra a serpente. Quebra, mas não é para fazer o museu. Não quero vê-la mais. Quebra essa porcaria, porque estão se ajoelhando diante dela quando deveriam estar se ajoelhando diante do Todo-Poderoso. Quais são as serpentes que você tem que quebrar? Quais são? Quebrar para construir uma fé verdadeira. Quebrar para fazer uma fé que tem milagre. Não tenha medo de erguer essa marreta e quebrar a serpente. Quebrar as tradições, as manias, quebrar os pensamentos limitantes, quebrar essa ideia que colocaram que você tem medo de desagradar. Ah, pastor, mas o que vão me pensar? É a minha mãe, é o meu pai. Gente que não está se batizando porque tem medo de pai e mãe. Sua mãe e teu pai vão ter que respeitar que você é maior de idade e conhecer uma fé diferente. Ezequias não está preocupado em agradar ninguém. Ele sabe que é a hora de quebrar a serpente. Eles não sabem o que você sabe. Eles não sentiram o que você sentiu. Eles não sabem que você está prestes a esvaziar gavetas. Eles não sabem das coisas que você queimou, jogou fora, renunciou, com medo, mas com fé, com temor, mas com fé. Eles não viram as lágrimas, os conflitos internos e nem a vergonha que você suportou, mas o céu está dizendo: eu vi o que você abriu mão por mim, eu me lembro. Deus manda dizer: eu vi a renúncia que você fez por mim. Eu estava lá no dia, você tremia,
A boca estava seca. A maioria dizia: você está louca, você não pode largar tudo por causa de Jesus. Olha o que você está perdendo por causa dele. Mas você sentiu uma presença e sabia que não tinha como voltar. Você foi tremendo, chamado de medo, sem saber o que ia acontecer. E você teve coragem. E se você teve coragem, hoje você pode levantar a mão como Ezequias e dizer: lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Eu poderia ter ficado em casa, mas eu vim. Lembra-te, Senhor. Eu poderia ter jogado tudo pro alto e não joguei. Lembra-te, Senhor. Levanta a tua mão e começa a dizer: lembra-te, Senhor. Lembra-te das vezes que eu orei. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, porque hoje a história vai mudar. Lembra-te, Senhor. Lembra-te. Eu fico tentando imaginar Ezequias quando ele vai quebrar a serpente. Eu não acho que ele foi numa salinha no fundo e bem discretamente ele quebrou. Não, eu acho que foi público, sabe? Eu acho que ele, como rei, falou: reúna todo mundo. Eu acho que foi algo intenso, visceral. Eu acho que foi num culto, sabe? Um espetáculo de adoração. É como se ele falasse: agora vocês vão entender que essa porcaria aqui que vocês estão levantando incenso, ela não é nada. Eu vou colocar a serpente no meio da praça. Eu vou levantar a marreta. E eu vou dizer para essa nação inteira que hoje isso acaba. Hoje esse ídolo cai por terra. Porque só há um Deus que vai ficar de pé no nosso meio. Aleluia. Só há um Senhor. Eu sei que alguns deviam gritar glória a Deus, e outros deviam dizer: por que não tira só um pedacinho? Por que não mantém ela bonitinha? Precisa quebrar tudo. Mas Ezequias quebra tudo. Deus manda eu dizer a você: se você quer que eu te honre, filho meu, quebre tudo. Se você quer ver a minha mão na tua vida, quebre tudo. Posicione-se. Saia de cima do muro. Porque a fé de verdade não aceita concessão. A fé de verdade não se ajoelha para Deus no domingo e na segunda para a serpente. A fé de verdade escolhe o lado que tem que estar. E mesmo que isso me adoeça, de uma doença que não é comum, de uma doença que é terrível, e os murmuradores vão dizer: tá vendo? Você mexeu com quem não devia. Tá vendo? Você não devia tocar nisso. Para nos intimidar, para nos fazer ter medo. Mesmo que digam que os demônios são mais fortes do que a nossa fé. E muitos vão dizer: cadê o Deus daquele que quebra a serpente? Cadê o Deus dele? Mas se prepare, porque se tem algo que Deus ama, é quando perguntam para você: onde está o Deus dele? Se tem algo que faz o trono de Deus se mover, é quando o nome de Deus é desafiado, meu irmão. Se tem algo que o cetro do rei se levanta, é quando os nossos inimigos olham para nossa cara e perguntam: onde está o teu Deus? Aleluia! Se estão perguntando para você nesse dia, ou nesses dias, onde está o teu Deus, prepare-se, porque algo está prestes a acontecer. Levanta a mão mais alto que você puder e receba com fé. Se você está sendo desafiado nesses dias, eu declaro que aquele que está sendo desafiado, o nosso Deus se levantará e pelejará por você. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Deus vai honrar as tuas renúncias, vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, vai levantar a tua cabeça, a tua casa não será envergonhada. Levanta a mão, você não será derrotado, abandonado, quebrado. Deus manda eu gritar desse altar: eu vou te honrar, diz o Senhor. Quebre a serpente. Quebre a serpente. Para nós orarmos, tem um único detalhe aqui: Deus não divide a glória dele com ninguém. Pastor, o que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que eu insisto em falar o tempo todo,
que rouba a expectativa do novo. Veja, eu raramente lembro das minhas pregações. Raramente. Eu termino de pregar e algumas pessoas até me perguntam: o que você pregou ontem, pastor? Eu nem lembro. Mas não é porque eu não valorize a palavra. É porque eu estou tão empolgado com aquilo que vai acontecer no próximo culto, que eu não tenho muito tempo para ficar lembrando das coisas. Porque aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa que ele sacode a poeira muito fácil. Ele vive a alegria do momento com equilíbrio, porque ele sabe que existem alegrias maiores para vir. Ele não constrói altares para momentos, porque sempre haverá momentos em Deus que vão superar o momento atual. Então para que eu vou construir um palanque para o hoje, se amanhã vai superar o hoje? Para que eu vou fazer desse momento o momento que eu vou falar a minha vida inteira, se virão momentos muito maiores do que esse? Essa tem que ser a mentalidade de quem serve a Deus. Nós temos gratidão pelo dia de hoje. Temos gratidão pela serpente que naquele momento ela me ajudou. Naquele momento lá no deserto ela curou. Mas acabou. A serpente passa e as mãos de Deus continuam. E existe um detalhe: você não pode deixar um momento bom dividir a glória de Deus com você. Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu pergunto: o que é que tem impedido Deus de agir com força na sua vida? O que é que tem impedido? Talvez é um amuleto velho, um negócio horrível, uma reza, uma oração ridícula que você aprendeu a fazer há 30 anos atrás e é igualzinho, um jeito de cantar que não muda, até de levantar a mão. Parece que a gente tem o hábito de manter as coisas sempre iguais. E isso vai nos afastando do novo, nos afastando do avivamento. Porque Deus não consegue fazer algo novo, porque eu estou tão abraçado à serpente de bronze. Eu jejuo, mas jejuo com os olhos atrás. Eu oro, mas eu olho para aquilo que aconteceu. E Deus está dizendo: ou eu sou tudo, ou eu não sou nada para você. Ou eu sou tudo que você tem, ou eu não sou nada. E se você quer Deus nessa batalha, aposente as velhas crenças, aposente as velhas igrejas, aposente as velhas manias, aposente os rituais. Jesus não aceita ser uma opção num rodízio espiritual, onde um dia eu sou pentecostal, outro dia eu sou tradicional, um dia eu sou dalírio. Você precisa começar a criar raízes na presença de Deus e deixar que o novo venha. Não é sobre criar um tarô gospel, não é sobre fazer uma mandinga gospel, porque hoje existe uma sociedade que quer muita informação e pouca profundidade. Mas olha, eu encerro lendo as palavras de Jesus para você. Para você que está ouvindo a pregação aqui hoje e está em dúvida se vale a pena quebrar a serpente de bronze, eu me lembro de Marcos capítulo 10, verso 29. Olha esse texto, gente. Um dos textos mais incríveis e uma das palavras mais lindas de Jesus. Jesus disse o seguinte: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura e na vida eterna. Jesus está dizendo: se você decidir quebrar os ídolos por minha causa, não só na eternidade, mas ainda nesta terra, eu prometo a você 10 vezes mais. 10 vezes mais. Grita: 10 vezes mais. O que é que você está esperando de pegar a marreta e quebrar essa serpente hoje? Jesus está vivo e Ele está aqui. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Coloque-se. Nós vamos orar agora. Orar para que a gente não reforme, mas quebre. O Espírito Santo está aqui. Feche os seus olhos.
Tem gente que foi curado com o pastor usando óleo ungido e hoje usa o óleo ungido de macumba. Gente que anda com óleo ungido na bolsa, quando a Bíblia diz que quem unge são os pastores e presbíteros. A pessoa acha que o óleo tem um poder de fazer aquilo milagrosamente. É macumba. O óleo é uma ferramenta de fé, que não é para ser usada de qualquer jeito. Quando eu vou a Israel, as pessoas querem que eu traga óleo de Israel para elas, porque nós amamos um ídolo. Nós amamos alguma coisa para pegar, para abraçar, para fortalecer a nossa fé. E Jesus está dizendo: se você tem um Deus que é vivo, para que você quer coisas? Um Deus que se move, um Deus que fala. Deus vai libertar você hoje. Eu declaro o início de um novo tempo na sua vida. Eu declaro um fluir de Deus, onde você vai virar o rosto para a parede e dizer: Deus, eu vou triunfar na área que eu mais combati. Existe um combate na tua casa, existe um combate na tua carreira, existe um combate na sua profissão, e Jesus está falando: é agora. Isso aconteceu até hoje, mas hoje eu estou te levantando, Ezequias. Pega a marreta e quebra tudo isso. Pega a marreta e quebra toda essa pataquada toda, toda essa patifaria toda. Eu declaro que hoje os ídolos estão caindo por terra e o nome do Senhor está sendo levantado ao mais alto lugar. Eu declaro que o meu sobrenome será marcado por um sobrenome de homens e mulheres que adoram ao Deus vivo. Eu fecho agora os meus olhos, fecho os teus olhos agora. E qual é o lugar que você se apegou? Qual é o ídolo que você se apegou? E agora nós vamos declarar o nome de Jesus, e nós vamos quebrar agora todo amuleto, nós vamos quebrar agora toda mandinga, nós vamos quebrar agora tudo aquilo que eu tenho me colocado como ato de fé, toda pessoa que eu tenho idolatrado, todo relacionamento que eu tenho idolatrado. Eu não quero ter ídolos, eu tenho a presença, e quem tem a presença não tem ídolo. Há quanto tempo que você não abraça o Espírito Santo? Há quanto tempo que você não pega o Espírito Santo e diz: vem cá, Espírito Santo, eu não quero a serpente de bronze, eu quero a tua presença. Eu não quero óleo ungido, eu quero a tua presença. Gente que adora o monte, mas não adora a presença. Gente que adora ficar com caixinha de promessa, mas não adora a presença. Gente que tem tarô, vê signo, mas não adora a presença. Gente que vê horóscopo e não vê a presença. Gente que confia mais no homem e despreza a presença. Comece a invocar o nome do Senhor Jesus e você será salvo. Comece a chamar o nome dele, para que esta noite te tome em glória. Comece a invocar e dizer: eu quero a presença, eu quero a presença, eu preciso da presença, eu anseio pela presença, eu quero ser tocado. Levanta, Ezequias. Eu declaro que Deus te dará autoridade. Há muitas pessoas que vão odiar você quando você quebrar a serpente de bronze. O inferno vai se levantar e Deus está dizendo: fica firme. Deus manda te dizer: fica firme. Não recue da tua posição. Essa batalha já foi vencida na cruz do Calvário. A partir de você o novo tempo vai ser instaurado. Você é o Ezequias. Quando nada der certo, vira o rosto para a parede. Não procura no homem, procura em mim, diz o Senhor. Procura em mim que você acha. Procura em mim que você acha o poder. Procura em mim que você acha a autoridade. Com os olhos fechados, eu declaro um destravar na tua vida agora. Eu declaro que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o poder do Espírito é derramado. Eu declaro que uma coragem brota dentro do teu interior, e o teu espírito clama: Abba Pai, Abba Pai. O teu espírito está clamando pelo Espírito de Deus. Abra a porta para o Espírito Santo entrar. Fecha os teus olhos agora. Eu declaro que uma coragem vai vir. Deus está colocando marretas espirituais na tua mão. Ídolos estão sendo quebrados. Eu vejo o grito de desespero do inferno. Demônios gritando, desesperados, com a mão na cabeça, dizendo: não, não. E Deus está dizendo: quebra, 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 que eu te sustento. Quebra, quebra, que eu te alimento. Quebra, quebra, que eu cuido de você. Quebra, quebra, que eu sou teu pai. Quebra, quebra, que eu vou pôr tudo no lugar.
quebra, quebra, que eu sou teu provedor, quebra, quebra, eu sou teu médico, quebra, quebra, eu sou teu advogado, quebra, quebra, eu sou contigo, quebra, quebra, toda obra maligna que está na tua casa, toda serpente de bronze que está trazendo confusão, pelo poder do nome de Jesus, nós quebramos agora a idolatria. Levanta a tua mão, começa a quebrar toda idolatria na tua casa, todo espírito de idolatria, idolatria a demônios, idolatria a jogo, idolatria a pessoas, idolatria a pecado, idolatria a doença, idolatria ao mal. Começa a declarar que só o Senhor reina na tua família, começa a declarar que só o nome de Jesus reina na tua casa, começa a levantar o nome de Jesus agora, o mais alto lugar. Demônios, saiam, saiam, eu quebro a serpente de bronze agora. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, os meus netos são do Senhor. Quebra. Fala comigo com as mãos levantadas em nome de Jesus. Toda serpente de bronze não será reformada, será quebrada. Eu sou Ezequias dessa geração, e toda retaliação que vier contra a minha vida, porque eu me levantei, eu não tenho medo, eu estou firme, eu queimei a ponte, não tem como voltar. Toda retaliação pode vir, eu queimei a ponte. Deus vai me honrar, 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 Deus vai te honrar. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, versículo 7. Eu ouço muito sobre pessoas chegando até a mim e mostrando o quanto suas vidas estão sem rumo, sem norte. Nós somos muito bons para detectar tudo que não funciona na nossa vida. A gente é muito bom. E algumas vezes nós cometemos o equívoco, o erro de achar que Deus, para fazer um milagre em nós, Ele precisa consertar a nossa vida do jeito que nós queremos. Ou seja, para eu parar de ter sede, Deus precisa fazer chover no meu deserto. Mas Deus pode fazer
matar a minha sede e eu ainda viver num deserto. Nós achamos, por exemplo, que para que eu mate minha fome, Deus precisa colocar comida à minha mesa. Mas Deus pode matar minha fome, mesmo estando num lugar que não há nada de comer. Deus não precisa mudar o meu ambiente para cumprir aquilo que prometeu para mim. E esse é o problema, nós começamos a dificultar a fé. Porque a gente começa a olhar para as coisas à nossa volta que não funcionam e bate aquele desespero. E a gente acha que Deus vai cumprir o que nos prometeu, arrumando a bagunça que está fora de nós. Mas muitas vezes a bagunça que está fora de nós está ali não por nossa causa, mas porque Deus quer alcançar uma outra pessoa. E quanto mais confuso for o que Deus fizer na sua vida, mais Ele será glorificado. Quanto mais estranho, quanto mais as pessoas não conseguirem entender como que você passa pelo que passa e ainda tem sanidade mental e ainda continua em pé, como é que você continua passando pelo que passa e você parece que você é louco, você é doente, porque não é possível. Com a vida que você tem, você não era para ter essa pose toda que tem, essa estrutura. E quanto mais complicada for a vida, mais nós entendemos que Deus não precisa, para matar minha sede, acabar com a sequidão. Eu posso prosperar numa terra de miséria. Eu posso ter paz numa casa de inferno. Eu posso ser uma bênção numa empresa que está falindo. Eu posso simplesmente me descolar do ambiente e viver um milagre, porque eu tenho um chamado. Diz assim a palavra em 1 Reis, capítulo 17, verso 7. Um texto muito conhecido. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 1 ou 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias. Só para Elias? Para a mulher e para sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. Preste atenção. Eu vou ser objetivo e vou transmitir o recado. Você precisa entender que Deus não precisa fazer chover para sustentar você. Essa é a primeira destrava que tem que ter na sua cabeça. Os indicadores econômicos não precisam melhorar. Você não precisa puxar o saco de ninguém. Você não precisa bajular ninguém. Você não precisa pisar em ovos. Você não precisa se anular. Você não precisa parar de falar. Você não precisa mudar seu tom de voz. Você não precisa mudar seu jeito de se vestir, porque a sua dependência está naquele que te chamou. E eu não sei você, mas eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado para ser sustentado por Deus. Escute, esse texto é muito conhecido porque Elias ora e o céu fecha. Não há chuva. 3 anos e meio que não há chuva em Israel. E Deus manda ele para um riacho chamado Riacho de Querite, e naquele riacho os corvos levam carne, ele come do que os corvos trazem, e ele bebe das águas do riacho. Como não chove, o riacho seca. E quando o riacho seca, Deus diz para ele: olha, você vai para uma cidade chamada Sarepta, porque eu, o teu Deus, o mesmo Deus que mandou os corvos, vai continuar sustentando você. E eu imagino que Elias deve ter dito: uau, bye bye Riacho de Querite, vou a Sarepta, porque uma viúva vai me sustentar. Uau, o Deus que fez corvos trazerem carne na boca, com certeza está
me sustentando, eu vou ter vida lá. Imagino chegar na casa daquela viúva, já senti o cheiro de frango assado logo no portão, já senti aquela picanha maravilhosa, já perceber que garçons, tapete vermelho, um banho, uma hidromassagem maravilhosa, aquela coca estupidamente gelada, que maravilha. Só que aí quando Elias está indo para o lugar que Deus disse que iria sustentá-lo, ele encontra fome naquele lugar. O lugar que Deus disse que iria me sustentar é mais miserável do que eu. Quando ele chega no lugar, ele vê uma senhora com os cambitos fininhos, pegando gravetos. Não há frango, não há picanha, há fome. Aprenda, por mais que Deus tenha te chamado, por muitas vezes o lugar que Deus tem para você pode ser diferente do que você tinha em mente. Nem sempre você vai chegar naquilo que Deus tem para você do jeito que você imaginou que chegaria. Nem sempre. E é por isso que nós temos que ser flexíveis. Não podemos ser muito sistemáticos, metódicos, porque o plano de Deus não cabe no nosso plano. Esse negócio de você fazer anotações para tudo, não, eu determino que essa semana, fique na sua, você não determina nada. Eu declaro que esse mês vai ser assim. Deus tem coisas melhores. Eu louvo a Deus por portas que Ele fechou na minha vida, que graças àquelas portas eu vi coisas muito melhores. Eu louvo a Deus por pessoas que viraram a cara para mim do nada, e eu fiquei lá sentado dizendo: meu Deus, por quê? Porque hoje eu entendo que elas não poderiam fazer parte da minha vida hoje. Elas seriam pé de breque, roda presa. Algumas coisas, glória a Deus, que não acontecem do jeito que eu penso. E eu aposto que quando Elias chegou ali, ele falou: não é possível. Não é possível que é desse lugar não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem chofer, não tem mordomo. Eu vejo fome. O que eu estou vendo? Pelo amor de Deus, eu estou vendo um barraco, uma tiazinha com 2 pernas finas, roupa surrada, fome, sofrida, magrela. Será que essa é a resposta de Deus para a minha seca? Será que essa é a resposta de Deus para a minha fome? Você está preparado para ter uma resposta de Deus para a tua vida que contraria tudo que você já aprendeu ao longo dos anos? Você está preparado para prosperar? E se a prosperidade para você aqui na América for por um caminho que nenhum imigrante teve? Nenhum, porque a gente chega aqui e a gente quer saber como que os outros sobreviveram. O que você fez quando chegou aqui? O que você fez quando você chegou aqui? Como é que você fez? E se a fome que você tem será sustentada de um jeito diferente que nenhum outro imigrante brasileiro foi sustentado? E se Deus vai prover recursos para você de uma outra forma, de um jeito estranho? Você tem que entender que é o chamado que te sustenta, e aquele que começou a boa obra não vai te abandonar, não vai te deixar. E Deus diz: sim, é aqui que eu vou te sustentar, é aqui, nessa casa que não tem sustento, nessa casa que só tem fome. É exatamente esse lugar, porque quando Deus quer fazer milagres, Ele tem um método. Toda vez que Deus quer fazer milagres, Ele aumenta a nossa necessidade. Milagres nascem da escassez, milagres nascem da ausência. Milagres não nascem quando eu tenho, milagres nascem quando eu não tenho. Milagres não nascem quando sobra, milagres nascem quando falta. Milagres não nascem quando os meus exames estão todos em ordem. Milagres nascem quando o médico diz: o que você está fazendo na sua vida? Os seus exames estão todos desregulados. Milagres nascem quando eu simplesmente perco o controle. Deus está levando Elias para um lugar que tem fome, porque Deus também tem fome de gerar milagres. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se você está num belo de um desafio, numa bela de uma crise, as palavras hoje vou dizer para você: se Deus te amasse, você não estaria aí. Mas eu digo que é exatamente por Deus te amar que Ele está permitindo você brincar com a lógica humana de dizer: eu vou comer no lugar que não tem comida, eu vou prosperar no lugar que não tem prosperidade. Levante sua mão para cá. Quando Deus te pedir uma coisa, não converse com a coisa que Deus está te pedindo. Mova esses cambitos seus e vá em direção, porque se Deus quer gerar milagre, Ele vai desafiar você. É por isso que eu não creio em crente, posso falar? Em crente bunda mole. O reino de Deus não é para frouxo, não é para discutir com o que Deus fala, é para obedecer. Deus não perguntou a nossa opinião de Gênesis e Apocalipse, mas a gente fica: mas como, Senhor? Mas como, Senhor? Mas como? Eu não quero te explicar. Vá! Vá! Mas como, Senhor?
Não faz sentido. E nós ficamos meses discutindo com Deus. Mas como? Eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que Deus falou comigo, mas como? Mas como? Olha, meu extrato bancário, a obra de Deus é maior que você. A obra de Deus é maior que o seu dinheiro. A obra de Deus é maior que o apoio que você tem. A obra de Deus é maior que o seu network. Vá, meu irmão, vá para a casa da viúva de Sarepta, faça o que Deus mandou. E aí Elias olha para aquela mulher, e talvez aquela mulher tivesse olhado para ele e dito: oh meu Deus, será que esse homem tem um vale? Será que ele tem R$1? Elias olha para aquela mulher, fazem mais de 3 anos que não chove, o riacho de Querite secou. Elias olha para aquela mulher e diz: ei mulher, pss, pss, eu quero água. Água era um recurso muito escasso já. Quem tinha água pequena, pouca água. A cidade de Sarepta era uma cidade que o cheiro da morte estava presente. Você não tem noção, as pessoas já estavam morrendo de sede. A seca era realmente para punir a idolatria, punir o pecado. Pilhas de corpos já amontoados, pessoas morrendo, doentes. E aí chega um homem que ela quase não conhece e pede água. Mas algo interessante aqui, quando ele pede água, ela não reclama. Talvez ela deve ter pensado: se ele soubesse, ei, quem é esse cara? Esse cara não vê Rede Globo, não vê Fox, não vê CNN, não vê nada. Eu, hello, você não sabe o que está acontecendo aqui, cara? Você tinha que me trazer água, não me pedir. Mas a Bíblia diz que ela vira as costas. Ela está fazendo algo muito difícil. Ela está dando água para um homem quando não tem água. Mas aí quando ela vira as costas, Elias aumenta a necessidade. Elias diz: ei mulher, além da água, eu quero comida. Quando ele pede comida, ela não aguenta. A água ela fica em silêncio, mas a comida não. A comida ela olha para Elias e diz: ei, peraí, agora eu tenho que falar. Aí já é demais. Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu estava fazendo quando você chegou aqui? Você me viu abaixado? Eu não estava fazendo plantação não, meu filho. Eu estava pegando gravetos. Eu vou fazer um pequeno fogaréu. Eu vou preparar um pão com um pouquinho de farinha que eu tenho. Eu vou comer, meu filho vai comer, e depois nós vamos morrer. Que eu saiba, a gente come para ter vitamina, proteína. Que eu saiba, a gente não come para morrer, a gente come para viver. Mas a mentalidade é tão doente, a mentalidade é tão miserável, que não é só ela que vai morrer. Ela já determinou que ela vai morrer e o filho também. Ela já determinou. Não é só eu que vou morrer não. Você vê que miséria é geracional, maldição é geracional. Ela poderia dizer: não, eu vou morrer porque eu estou velha, mas meu filho, eu tenho fé que ele vai se levantar e meu filho, não, eu vou morrer, meu filho vai morrer. E a gente vê hoje situações sendo derramadas de pai para filho, de miséria, depressão, angústia, temperamentos tortuosos, ao lidar com dinheiro, dívidas. Não foi por acaso que Deus mandou Elias naquela casa. Deus quer fazer algo, um reboliço na vida daquela mulher, porque a mentalidade ela é doente. Você não assiste TV não, Elias? Você não vê o que está acontecendo? Mas a Bíblia não diz que Elias levantou a mão e falou assim: ei mulher, prepare um pedaço de bolo para mim, porque eu vejo uma bola de fogo caindo, Deus manda eu te dizer. Não. Elias disse para ela: ó, beleza, você vai comer, mas primeiro quem vai comer sou eu. Eu não posso afrouxar para você, mulher, porque Deus falou comigo que eu vou comer aqui. E entre a sua opinião e a opinião de Deus, eu fico com a de Deus. Isso é um problema seu, se você vai querer me dar o pão ou não. Deus falou que nessa casa eu vou fazer uma refeição, e eu vim comer aqui. Você vai se virar, porque o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus mandou eu vir comer nessa casa, você vai se virar. O primeiro pedaço é para mim. Veja, algumas vezes parece que Deus é cruel. Se algumas pessoas viessem lá e dizer: nossa, esse homem é um machista, esse homem, chame a polícia para ele, porque ele deveria estender o braço para essa viúva. E algumas vezes as pessoas, quando elas tentam aliviar os confrontos que Deus os faz, elas estão mais atrapalhando do que ajudando. Cuidado, porque a dó é o pior sentimento que alguém pode ter. Deus não tem dó de você, Ele te deu Jesus.
Como é que Ele pode ter dó de você se o filho dele sangrou na cruz do Calvário até o final? Deus nunca vai nos ver como coitados. Se há o Espírito Santo nesse momento aqui para inflar o nosso coração, aí você pode dizer para mim: pastor, é fácil você pregar porque você não passou pelo que eu passei. Eu não passei pelo que você passou, mas Jesus passou pelo que você passou, e Ele levou sobre a cruz do Calvário toda a condenação que está sobre nós. E eu tenho autoridade para dizer em nome de Jesus: não existe história triste que possa ofuscar o poder do Espírito Santo de libertar você nesta noite. Não tem. Não tem. A pobreza é geracional, a miséria é geracional, e eu não quero que minha filha receba nada além do que o poder de Deus sobre ela. Eu quero que meus filhos sejam flecha. Eu quero que minha filha chegue aonde eu não cheguei. Eu quero que minha filha veja o que eu não vi. Eu quero que minha filha escolha a montanha, suba montanhas mais altas do que eu. Eu não quero dizer: olha, eu vou fracassar e minha filha também. Olha, eu vou me divorciar e minha filha também. Olha, eu vou ter câncer e minha filha também. Olha, a medicina diz que diabetes é transferível. Eu tenho diabetes, minha filha tem diabetes. E tem pessoas que conversam com orgulho. Falam: olha, na minha família todo mundo morre disso. Na minha família todo mundo quebra nisso. Em nome de Jesus, Deus vai gerar um reboliço no teu chamado. Os nossos filhos vão chegar mais longe do que nós, e o que nós vamos derramar na vida dos nossos filhos não é fracasso, não é tragédia. Nossos filhos são flechas que nós vamos lançá-los, e nós vamos talvez na nossa velhice dizer: como Deus é maravilhoso, eles chegaram onde eu não cheguei. Elias olha para a mulher e diz para ela: beleza, sua história é triste, você vai comer e morrer, mas é o seguinte, eu vou comer primeiro. O primeiro pedaço é meu. Tem fome para todo lado aqui? Triste, né? Mas o primeiro pedaço é meu. Você está chateada? Mas o primeiro pedaço é meu. Eu sei que há uma gravidade. Eu sei que há uma situação muito complicada aqui, mas faz meu lanche. Eu preciso comer. Deus falou que eu vou comer nessa casa. O que você quer hoje? Porque a impressão que dá aqui é que Deus é insensível. A impressão que dá é que Deus: pô, pastor, vai devagar comigo, tenha paciência, fala direito comigo. Algumas vezes a gente não quer andar, a gente quer um cafuné para ficar deitado. Algumas vezes a gente só quer que as pessoas nos escutem, mas nós estamos tão habituados a viver com a dor, que a dor faz parte da nossa vida, a miséria, e a gente nem sabe como viver sem ela. É como aquele paralítico sentado no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus faz uma pergunta simples: você quer ser curado? Puxa vida, era só dizer sim. O cara não conseguiu dizer sim. Ele falou: olha, eu não tenho quem me coloque no tanque. Jesus não perguntou: você quer ir até o tanque? Jesus disse: você quer voltar a viver agora? Você quer ser livre? Mas a história dele não deixou ele dizer sim. Qual é a história maldita que a gente tem? Que a gente briga com ela, fala dela, a gente tem medo dela, mas ela tomou conta da nossa vida, ela tomou conta do nosso ser. A gente começa a dizer: eu amo Deus, mas por favor me deixe no canto. Eu amo Deus, mas por favor não me peçam nada. Eu amo Deus, mas por favor tenham paciência comigo, porque eu tenho uma situação difícil. Eu vou ligar na rádio esta noite. Eu vou atrás de uma caixinha de promessa. Eu vou mudar de igreja porque eu preciso que Deus me diga. Deus está dizendo: prepara o primeiro pedaço para mim. Esse texto é uma lição do quanto uma pessoa pode ser testada no nível de respeito à palavra de Deus. Toda essa história só é para uma coisa: qual a minha capacidade de, mesmo doente, respeitar a palavra, triste, respeitar a palavra, traído, respeitar a palavra. A palavra de Deus tem que ser maior que a nossa dor. A palavra de Deus tem que ser maior que a minha agonia. A palavra de Deus tem que ser maior. Deus está testando a mentalidade doente de uma mulher, na capacidade, porque o desafio não era dar um pedaço para Elias. Não, o desafio era dar o primeiro pedaço.
Não era dar uma comida, não era ela e o filho comerem e dizerem: olha, depois que eu e meu filho comer, eu vou te dar um pedaço. Não, o desafio é dar o primeiro pedaço primeiro. É primeiro. É dizer: o meu estômago está roncando, meu filho está chorando de fome, e eu vou sentar e vou ver um homem comendo a comida que é minha. E eu entendo que quando eu tiver a capacidade de entregar para Deus, mesmo tendo fome, esse problema não é mais meu, esse problema é dele. Essa fome não é mais minha, essa fome é dele. Não é orar, é orar primeiro. Não é cantar, é cantar primeiro. Não é gritar: eu te amo, Jesus, é gritar: eu te amo, Jesus, primeiro. Eu já fui em muitos aniversários de membros da igreja. E aí quando você chega no aniversário, parece que quando o pastor chega, parece que chega um zumbi, um ET. O pessoal fala: ih, abaixa a música, o pastor chegou. Baixa a música. Quem está tomando uma breja, já esconde a breja debaixo da mesa. Aí ficam torcendo para o pastor sentar do outro lado. Ninguém ia orar por ninguém, mas o pastor chegou, vai, chama ele para fazer uma oração. É assim, não é? Olha aí, gente, o pastor está aí, deixa ele fazer uma oração, como se fosse um favor para mim. Aí a gente ora. A gente vê que é um desconforto, sabe? Algumas pessoas: tem que baixar o som. Para, deixa o pastor orar. Mas eu já fui em velórios de criança. É um dos velórios mais tristes. E quando morre alguém, um filho, o pai e a mãe ligam: pastor, o senhor pode, por favor, eu preciso que o senhor vá fazer um culto. Eu preciso que o senhor fale, que o senhor ore. Eu já fui em casamentos que o noivo e a noiva vai no meu gabinete dizendo: olha, pastor, o buffet caríssimo, a banda que a gente contratou, o senhor pode fazer aquele casamento, sabe, vapt-vupt, aquela cerimônia. E olha que eu sou um cara objetivo, não sou prolixo, eu já sou rápido normalmente. Meus casamentos é 10 minutos no máximo, mas se você quer 5, eu faço. Mas quando o casamento está em crise: pastor, o senhor pode nos receber, mas por favor, eu preciso que o senhor tenha tempo. Eu preciso de um dia inteiro para o senhor nos ouvir. Por que a gente acostumou a colocar Deus no final e não no começo? Por que no aniversário tem que ser rápido, mas no velório eu quero ouvir demais? Por que no dia do casamento, que é o início de uma fase nova, eu quero que seja um sermão rapidinho, mas quando eu estou divorciando, nossa, eu quero que o pastor ministre 24 horas, me atende 4 da manhã. Por quê? Deus está dizendo: você está com muita fome, mas a sua fome não está em você comer, está em você dar para mim o que você tem. É você colocar na minha mão. Eu quero ver você com as pernas bambas. Eu quero ver você chorando com o teu filho com fome. E eu não estou te punindo, eu estou te salvando. Eu não estou te punindo, eu estou te libertando. Eu não estou te punindo, eu não tenho nenhum prazer. Eu não preciso desse pãozinho velho que você vai fazer, não. Não sou eu que quero comer o seu pão. É você que tem que aprender a me dar o que você tem, para que eu cuide da sua vida. O milagre é desbloqueado quando você faz primeiro. É quando você serve. Não é vir à igreja, é vir à igreja primeiro. Não é servir primeiro. É aprender a orar primeiro. Não é quando você já postou na internet, não é quando você já chorou com todo mundo, e aí quando você vai dormir, você dobra o joelho e fala: Senhor, agora eu falo contigo. Deus não quer essa oração de migalha. Essa oração aí Deus não quer, Deus não precisa disso. Ele é Deus comigo, Ele é Deus sem mim. Ele é Deus se eu for para o céu, Ele é Deus se eu for para o inferno. Quem precisa de Deus sou eu preciso dele, e enquanto Ele não for o primeiro, eu não vou ser saciado da minha fome. Eu não vou. Não é: deixa ele dizer: pastor, deixa eu resolver meu probleminha aqui, e quando as coisas melhorarem eu me torno um dizimista. Seja um dizimista do jeito que você está. Pastor, olha, eu estou resolvendo os meus problemas. Você sabe que tem gente que só é crente porque é pobre? Só é crente porque é pobre, porque a hora que começar a prosperar um pouquinho, fica metida besta. Quando é pobre, serve, varre, limpa o banheiro, canta. Mas agora, pastor, aqui em Miami, Deus abençoou, tem uma casinha com uma piscininha, e o piscineiro é horrível. Eu tenho que ficar de domingo de manhã acompanhando ele, colocar a química, limpar a piscina. Então, por favor, pastor, me tira da escala domingo de manhã. Pastor, agora Deus me abençoe aí, estou com 45 funcionários, folha de pagamento dá um trabalho, contador que não faz o serviço. Pastor, eu era voluntário aí na igreja, mas não vai dar não, Deus está me abençoando tanto. Para de ser besta.
Se tu, quando não tinha R$1 no bolso, $1 no bolso, né? Se tu, quando não tinha $1 no bolso, tu servia, tu era apaixonado. Se Deus está te dando piscina, casa, carro, era para tu estar lambendo esse chão aqui, era para tu estar limpando esse chão com a tua camiseta, era para tu estar dizendo: Senhor, pode dar mais, porque o meu coração não vai se perder com aquilo que o Senhor me dá. Se sem nada eu já te servia, tendo o que tenho, não vou sair da tua presença. O primeiro pedaço continua sendo do Senhor. O primeiro pedaço, tem dia que eu entendo, eu dou o primeiro pedaço, tem dia que eu não entendo, eu dou o primeiro pedaço, tem dia que eu estou feliz, eu dou o primeiro pedaço, tem dia que eu estou muito triste, eu dou o primeiro pedaço, tem dia que me amam, eu dou o primeiro pedaço, tem dia que me rejeitam, eu dou o primeiro pedaço. Mas eu sei que não é o que os homens fazem comigo, é o que eu faço com aquilo que Deus coloca na minha mão. Deus sempre deixou uma farinha para você, e essa farinha não é para você comer, essa farinha é para você mostrar para a sua alma doente, para as suas emoções, para as pessoas que querem te destruir, que a sua suficiência vem do alto, a sua suficiência vem de Deus. É por isso que a tua vida nunca foi tranquila, é por isso que desde o dia do teu nascimento, tudo para você foi difícil. Pessoas viveram no mesmo bairro e não passaram pelo que você passou. Você fala: pastor, não é possível, a vida inteira eu sofri. Mas não é para você ter dó de você, porque o nível de resistência é proporcional ao propósito. O diabo não ataca fracos, o diabo não persegue pessoas inofensivas. Se o diabo está se levantando e latindo a seu respeito, é porque há um chamado para ser despertado, e ele sabe que quando Moisés é colocado no Nilo, Deus sempre tem um plano para Moisés. É por isso que há um decreto. Deus sabe que lá em Belém alguma coisa está acontecendo, e é por isso que tem um decreto. Se decretos foram colocados contra a tua vida, não é porque você é um azarado, não é porque você é um torto, não é porque fizeram macumba, é porque o diabo sabe que você, no lugar certo, na hora certa, entregando o primeiro pedaço para Deus, vai ser irritantemente indestrutível. Irritantemente indestrutível. Você simplesmente não morre, você é imorrível. Pode chorar 12 horas e vão dizer: agora ele vai, amanhã não levanta. E irritantemente tu passou pó na cara, passou o batom, jogou o cabelo pro lado, as pernas ainda tão bamba, mas foi trabalhar. E eles vão dizer: não é possível, como esse cara não morre, como ele não quebra. Mas porque no domingo tu veio à casa de Deus e tu disse: Senhor, o estômago está roncando, mas o primeiro pedaço é teu. Senhor, a conta está no vermelho, mas a minha adoração primeiro é para ti. Eu não vou dizer ai, eu vou dizer glória. Eu não vou dizer ui, eu vou dizer Deus seja louvado. Eu não vou dizer que inferno de vida, eu vou dizer Deus está no controle. Eu não vou dizer que agora lascou tudo, eu vou perder tudo. Agora eu vou dizer: está na mão de Deus. Se Deus está tirando é porque algo vai vir. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas a sua vida não vai mudar por profecia, a sua vida vai mudar por prioridades. Você já ouviu todas as palavras que tinha que ouvir, você já sabe tudo que Deus tem para você. Você não precisa de mais profecia, você precisa arrumar suas prioridades. Você quer ouvir quantas pregações ainda? As pregações vêm para alimentar a sua vida, seu dia a dia, mas a sua vida não depende de mais pregações. Sua vida depende de arrumar as suas prioridades. O que vai se tornar prioridade para você hoje? Você vai tirar essa pessoa do trono e pôr Deus lá? Você vai tirar essa situação do trono e pôr Deus lá? Você vai tirar seu passado do trono e pôr Deus lá? Você vai tirar a mágoa do trono e pôr Deus lá? Não é adorar, é adorar primeiro, é fazer o lanche primeiro. Repito, não é dar o primeiro, não é dar o pão, é dar o pão primeiro. É primeiro. Eu aprendi que existe um poder na primazia. Quando Jesus diz em Mateus 6, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, mas o Pai as alimenta. Olha os lírios do campo, não mesmo se vestiu como eles. Então, vocês querem ter uma vida assim, uma vida de sustento? Então buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Isso aí que tira seu sono, eu chamo de coisa, e todas as demais coisas. O nome que Deus dá ao seu problema é coisa. Essa coisa aí que está te atormentando vos será acrescentado. Eu sei que a vida cristã não é fácil. Eu digo para você que Deus nunca prometeu facilidade. Ele sempre prometeu companhia. Ele é seu amigo para conversar. Mas a gente quer conversar com Deus. Uma vez uma irmã me disse: pastor, Deus não fala comigo. E eu disse: é Deus que não fala com você ou você que não ouve Deus?
Porque Deus não é bagunçado. Deus não cai no nosso drama. A nossa família cai, Deus não cai. Deus não cai nos nossos ataques histéricos. A minha Bíblia diz duas coisas que me livram de muitas fraquezas. A primeira é que Deus não dá um fardo maior que eu possa suportar. Pode ser difícil, sangrento, mas nunca vai ser maior do que eu. Eu só caí porque fui frouxo. Pastor, você está sendo muito duro. Não, a Bíblia diz: Deus não dá um fardo maior do que o homem possa suportar. Você pode não saber o que fazer, mas não é maior que você. Você pode dizer: pastor, eu estou passando uma barra, mas não é maior que você. Em algum lugar da sua vida há um escape para isso. E a segunda coisa é que Deus não permite uma tentação que seja incomum aos homens. Você não tem uma vida onde só você sofre. Há muitas pessoas passando pela mesma coisa que você. Há muitas pessoas. E algumas vezes tudo que a gente precisa é tirar os olhos do nosso umbigo e conhecer as histórias de outras pessoas. Por isso que os 2 maiores mandamentos não incluem você. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo. Não tem mandamento ame-se. Não tem mandamento cuide de ti mesmo. Não tem mandamento preocupe-se com as suas coisas. Ame a Deus e ame o próximo. Mas se eu sou o foco, se tudo é o meu umbigo, se tudo é a minha dor, isso vai aumentando. E daqui a pouco eu estou doente, obcecado por mim mesmo. Obcecado por minha vida, obcecado por mim. Me torno Deus de mim mesmo, egoísta. Louvado seja mim, glória seja eu. E algumas vezes Deus nos coloca num lugar de fome e nos desafia a dizer, mesmo com fome, entrega para mim. Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui: eu tenho milagres para desbloquear na sua vida. E eu só estou esperando você arrumar as suas prioridades. Eu tenho milagres financeiros, eu tenho milagres na sua família, eu tenho milagres físicos no seu corpo, eu tenho milagres na sua alma, eu tenho dignidade para você, eu tenho cura para você, mas do jeito que você está com as suas prioridades, eu não consigo abençoar você. Se eu abençoar você do jeito que você está, você vai jogar a bênção no lixo, e eu não vou desperdiçar minhas bênçãos. Uma bênção fora de hora não é uma bênção. Uma bênção para alguém que não está preparado não é uma bênção. A bênção tem que vir para glorificar a Deus na sua vida, e Deus não pode me abençoar se eu vou ficar uma pessoa perdida. Não, eu preciso arrumar minhas prioridades. Arrume suas prioridades. A Bíblia conta uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela perdeu uma dracma. Quando ela perdeu uma dracma, ela não foi fazer reuniões. Quando ela perdeu uma dracma, ela não foi publicar na internet. A Bíblia diz que ela fechou a porta de casa, pegou uma vassoura. O que era uma dracma? Era um colar de 10 moedinhas. Há um valor no conjunto completo, sim ou não? Você pode ter um álbum de figurinha. O álbum de figurinha só tem valor quando ele está completo. Você fala assim, mas ele está quase completo, falta uma só. Ele não tem valor nenhum, porque o álbum só tem valor se ele for completo. Se você tiver um anel e for 3 brilhantes, e o brilhante do meio cair, tiver um buraquinho com 2 brilhantes, você fala assim, nossa, é um anel de brilhante, lindo, só caiu uma pedrinha, perdeu toda a graça, porque a graça está no conjunto, a graça está no completo. Aquela mulher está dizendo, olha, eu tenho 9, perdi uma, mas ela não consegue continuar, porque nós não somos bons em completos. Você precisa ser completo, e a Bíblia diz que ela fecha a porta, ela não abre a porta, ela não chama ninguém, ela fecha a porta, ela pega a vassoura, ela acende a lâmpada, simbolizando a palavra, e ela começa a arrastar os móveis e arrancando a poeira. A poeira é o pecado. Ela começa a arrancar o pecado e trazer a palavra, arrancar o pecado e trazer a palavra, arrancar o pecado e trazer a palavra. Pecado não é só fumar, cheirar, beber. Pecado é tudo que me afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que é um ídolo para mim. Pecado é tudo aquilo que eu amo mais do que Deus. É tudo aquilo que me toca mais do que a presença de Deus. Eu choro porque um amigo me magoou, mas eu não choro cantando. Eu choro porque uma pessoa falou mal de mim, mas eu não choro adorando. Não, minha lágrima é na adoração. O meu choro é na palavra de Deus. Eu choro porque uma capetolândia desgraçada está falando mal do meu filho, mas eu não choro quando Deus está falando comigo através da sua palavra. Não, eu vou arrancar o pecado, porque o único que vai mover o meu coração é a presença de Deus. Nenhum ser humano vai alterar o que eu sou. Eu não sou filho de chocadeira, eu não sou uma porcaria, eu sou filho de Deus. Então eu começo a varrer, e quando eu acendo a lâmpada e começo a varrer aquilo que tirou de mim a completude, eu sou quase feliz, eu sou quase completo. A cruz não é para você ser um quase, a cruz é para você ser inteiro na presença, inteiro na adoração. E a Bíblia diz que quando ela encontra a moeda perdida, aí sim ela reganha a porta da casa, chama todo mundo e faz uma baita festa, porque você foi feito para ser completo. E aí, para eu caminhar para o fim, a Bíblia diz que quando ela vai fazer o bolo por profeta, ele libera uma palavra. Algumas vezes a gente acha que a prosperidade está longe do que a gente tem. Deus diz assim, a farinha
da tua panela não vai acabar. E o azeite da tua botija não vai acabar. Deus não disse: eu estou mandando o caminhão do Faustão com uma cesta básica, que todo mês vai depositar aqui. Ou Ele está dizendo: eu fiz um acordo com a fábrica de panelas Tramontina, e eles vão trazer panelas gigantescas para que você estoque farinha. Ele está dizendo o seguinte: sabe essa frigideira aí, essa panelinha velha que tu tem aí, é a mesma. Porque eu não vou te dar mais farinha, eu vou te dar potencial. Você vai colocar a mão na mesma panela da fome, e aquilo que aparentemente é pouco, vai continuar sendo pouco, só que não vai acabar. Você quer muito, ou você quer que o pouco nunca acabe? O que glorifica a Deus? Deus te der uma bacia cheia de panela, ou aquele pouquinho que todo mundo diz está no fim, mas irritantemente, quando você põe a mão de novo lá dentro, tem farinha. Você fala: não é possível, eu gastei toda a farinha da panela hoje, amanhã não sei o que vai ser de mim. Aí quando tu põe a mão na panela de novo, opa, tem farinha. A Bíblia diz que até que o dia que chovesse, lá fora, na casa de todo mundo havia fome, na casa de todo mundo havia miséria. Deus não matou a minha fome resolvendo o problema da humanidade. As outras pessoas, os meus vizinhos, continuam passando necessidade, mas porque eu priorizei a Deus, a minha panela não fica vazia. No meu ministério eu nunca tive muito. Algumas vezes eu viajo e converso com alguns pastores, e eu ouço histórias, e eu disse: nossa, que bênção. Ô pastor, estava num desafio financeiro, e veio um empresário aqui na igreja, e fez uma oferta. Esses dias um pastor estava falando para mim, de uma igreja aqui na América, né? Não vou falar o nome, não nada de errado, mas uma igreja na América, eles fizeram um compromisso de comprar um prédio, construir uma igreja, e o empresário ouviu todo o projeto do desafio e falou: não precisa fazer o desafio não, está aqui, ó. Eu disse: meu Deus, que panelão. Que panelaço. Eu estou lá com a minha leiteira, com a minha frigideirinha amassada, mas irritantemente para o diabo, a minha farinha nunca acaba. E eu sei que alguns aqui vão ter essa bênção. Deus nunca vai te dar muito, mas o seu pouco nunca vai acabar. Porque o que prospera um homem não é o dinheiro, o que prospera um homem é a bênção. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não tem nada. E conheço outros que contam moeda e tem casa, carro, e a pessoa fala: tudo que eu quero eu compro. Mas não é o volume de dinheiro que passa na minha conta, é a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus não estava dando para aquela mulher mais farinha, Deus estava dando para ela potencial. Ele está dizendo: a farinha que tem lá, ela não vai acabar. Não vai acabar, irmão. Se você colocar Deus em primeiro lugar, parece que morre, mas não morre. Parece que enlouquece, mas não enlouquece. Parece que vai quebrar, mas não quebra. O diabo é um cão, ele só late, ele não morde. E não é porque está latindo que vai morder, está entendendo? Escuta aqui, ó, o diabo vai dizer que vai te matar, eu quero ver matar. O diabo está dizendo que vai te destruir, eu quero ver. O diabo, ele fala o que quer, ele é o pai da mentira. Mas você tem que entender que enquanto Cristo for a sua prioridade, nada vai te faltar. A panela é a mesma, a botija é a mesma, mas a capacidade não é mais a mesma. As pessoas vão olhar para você, você é a mesma pessoa, mesmo carro, mesmo cabelo, mesmo jeito, mas a tua força vai te sustentar. Eu quero ler um texto, Salmo 91 foi citado aqui pelo pastor, mas eu quero ler, porque esse salmo ele fecha com o que era a história dessa mulher. Salmo 91, 7. Vamos ler juntos? Consegue colocar para mim aqui? O Salmo 91, 7, por favor, meu irmão. É um texto conhecidíssimo. Esse texto fala de uma guerra, uma tragédia. Todo mundo está morrendo, todo mundo. Mas ele vai dizer o seguinte, vamos lá, 1, 2, 3. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O que esse salmo está falando? Uma tragédia. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, é um massacre. É um massacre. Todo mundo está sendo massacrado. Mas e eu? Eu continuo tendo farinha na panela e azeite na botija. Não tem muito como explicar para você como isso vai acontecer, porque milagre não se explica. E Deus tem uma vida de milagre para você. Deus manda eu dizer: arrume suas prioridades. Arrume suas prioridades. Arrume.
Arrume sua oração, arrume sua conversa, arrume sua adoração, arrume sua fé, arrume seu jeito de trabalhar, arrume. Pare de procurar recursos para matar sua fome, arrume sua prioridade. Pare de procurar recursos para sua fome, coloque Deus em primeiro lugar. Pare de querer tampar o sol com a peneira, pare de querer gambiarra, pare de querer remendo, coloque Deus em primeiro lugar. Quem vai arrumar sua vida é o Senhor. Quem vai te dar o potencial é o Senhor. Deus manda eu dizer para algumas pessoas: não é você que vai consertar, sou eu. Mas arrume suas prioridades. Arrume, eu toco no coração que quem eu quiser tocar, eu transformo quem eu quiser transformar. A Bíblia diz que Ele inclina o coração dos homens como Ele quer. Ele inclinou o coração de Faraó para libertar o povo hebreu do Egito. Deus faz o que quer, Deus faz o que quer, Deus pode fazer tudo. Aí você diz: pastor, mas eu estou velho, pastor, olha a minha vida, olha a minha idade. Deus diz que um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. Deus pode fazer tudo de novo na sua vida. Não tem velhice, Ele manda no tempo. Se Ele precisar parar, Ele para tudo. Josué orou e a terra parou, tudo parou. Deus é dono de tudo, Ele não pede permissão a ninguém, Ele é o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele manda, uma palavra dEle muda tudo. Você não pode achar que o teu Deus é fraco, você não pode ter medo, Deus pode. Você pode não saber, mas Deus pode. Deus pode fazer surgir coisas que não existem. Deus traz existência, e você fala: mas ninguém nunca viveu. Mas que bom, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana o que Ele tem para nós. Deus não vai fazer só o que você conhece, irmãos. Avivamento tem cultos que você vai participar, que você vai ouvir pregações nunca antes pregadas. Você vai ter cultos que você vai ver moveres nunca antes vistos. Vai ter dias que você vai dizer: meu Deus do céu, parece que eu sou um novo convertido, porque Deus está me fazendo ser aluno de novo. Eu sou crente há 30 anos e estou vivendo épocas, parece que eu aceitei Jesus ontem, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu quero dizer para você: abra o coração, porque tem coisas que você vai viver que você ainda não viveu. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente, e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã, e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus, e até o próximo. Tchau!